Agradecido por mais um culto de Santa Ceia que vamos participar. E nesta noite tivemos a inspiração de Deus de lermos alguns parágrafos desta mensagem intitulada Quais são as obras de Deus? E você terá o privilégio de acompanhar os parágrafos que vamos citar aqui. Deixa Deus trabalhar da maneira que Ele quer trabalhar. Tivemos pela manhã uma escola, eu creio que foi muito sobressalente, onde tratamos sobre obediência e sujeição. Obedecer e sujeitar. Então nós vamos esta noite, eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero me sujeitar a Ele. Tínhamos assuntos para falar que achamos que era aquilo. E lendo um pouquinho hoje à tarde eu tive esta inspiração. Eu disse, eu não vou fugir disso. E observando aqui os irmãos cantando, o silêncio da igreja, e eu comecei a meditar como que Deus, Ele é perfeito, né, irmão Paulo? Deus só exige de nós crer nele, ser sensíveis ao que Ele pode fazer. Nós não sabemos o que Ele vai fazer, mas o que Ele pode fazer. Então, quando aquele profeta Elias estava escondido na caverna, não foi no barulho do fogo, não foi no fogo, não foi no vento, foi numa voz suave. Então Deus tem várias maneiras para trabalhar, não é verdade? Então vamos nos pôr de pé, ler a Bíblia que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 11, 12, foi isso, Monatan? Eu não sei, está ali? E depois, primeira carta, né, do apóstolo de João, no capítulo 4. Então aqui nos diz assim: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Fará obras maiores? Que coisa! Lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, você me acompanha e veja o que diz aqui. Nós temos que crer, ser sensíveis e ter percepção profética, para entender no Espírito que Deus quer falar conosco. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Aí você pergunta, mas se tem alguém que não acredita que Jesus veio, que professa ser um cristão? Será que seria isso, essa expressão, essa palavra colocada aqui? Vamos ver. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir. Mas
eis que já está no mundo. A questão é espiritual para nós entendermos. Já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está convosco, não, o que está em vós. Maior é esse do que aquele que está no mundo. Então são dois espíritos. E esse espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e esse espírito está em nós. Olha que coisa tremenda, irmão Paulo. Filhinhos, sois de Deus, já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Espírito. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. E aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Que o Senhor acrescente as bênçãos desta palavra. Assentai-vos. A questão é espiritual. Nesta mensagem, você pega e abre ela no parágrafo 13. Vamos bem tranquilo aqui. Creia que você está na presença dele, que ele está em nosso meio. O Espírito Santo está presente, como disse, conosco e até mesmo em vós, em nós. Parágrafo 13, o profeta diz: eu gostaria de fazer esta pergunta para basear o que eu quero falar por alguns momentos. Quais são as obras de Deus? Quais são? Muitas vezes esta pergunta foi respondida, ou melhor, feita. Quais são as obras de Deus? Creio que foi perguntado a Jesus quais eram as obras de Deus para que eles pudessem saber o que era para fazer. E eu diria esta noite, nas horas finais da história deste mundo, e a confusão em que o mundo está religiosamente falando também, que seria bom para nós sabermos, pelas Escrituras, quais são as obras de Deus. Quantos nesta audiência visível gostariam de saber quais são as obras de Deus? Podemos conhecê-las, assim podemos praticá-las. E eu realmente creio que as obras de Deus têm muitas fases. Veja, vai guardando isso. As obras de Deus têm muitas fases. Eu creio que a igreja é uma obra de Deus. Creio que o missionário é uma obra de Deus. O evangelismo é uma obra de Deus. E acima de tudo, salvar almas é uma obra de Deus. A cura divina é uma obra de Deus. E os dons do Espírito são de Deus, são obras de Deus. Isto poderia ser falado de muitas maneiras diferentes. E agora gostaríamos de saber o que o profeta disse nas Escrituras. Chegará um dia em que não será considerado nem dia e nem noite, mas ao entardecer haverá luz. E eu acredito que há uma canção que algum poeta compôs uma vez, A Luz do Entardecer. A civilização viajou geograficamente, começou no leste, veio para o oeste, até chegarmos agora na costa oeste. E uma noite, nesta próxima semana, o Senhor querendo, eu gostaria de falar sobre quando o Oriente e o Ocidente se encontrarem. Se formos mais longe, iremos para o leste novamente, pois cruzamos bem ao redor do continente, aí, ao redor do globo. Agora vemos então que o Filho da Luz se levantou no oeste. E o Filho de Deus. E o Filho viajou por esta era chamada cristã. E agora cremos que o Filho está se posicionando. Se vocês apenas pudessem, e eu sei que vocês fazem,
ouvir os noticiários e jornais, e assim por diante, e vocês verão onde a civilização nos tem trazido para esta era atômica. O que tem se multiplicado, a civilização, a ciência, e hoje estamos na era atômica, através da inteligência mundana, através da ciência, do conhecimento. E vocês verão que ela tem nos trazido a isso, diz o profeta. E assim por diante, de modo que vemos o sol da civilização se pondo. O filho da luz, a luz da igreja está se pondo. Bem, acredito que quando o sol começa a brilhar no horizonte leste, é o mesmo sol que põe no horizonte oeste. Veja, irmãos, tivemos 2000 anos o dia da igreja, e nesses 2000 anos, nos tem sido um dia que o profeta disse que não era nem dia e nem noite. Esses 2000 anos. Tem sido um dia sombrio. Tivemos luz suficiente para fazer grandes coisas para o Senhor. A obra de Deus tem fases. Então, esses 2000 anos, são 2 dias, tivemos luz suficiente, ou seja, para começar Deus a trazer uma obra, a luz da justificação, da santificação, porque estava todo apagado, e quando vê, Deus começou a brilhar isso. Mas isso começou a se pôr de novo. E no dia, no entardecer, haverá luz. No fim, haverá luz. Veja, ele segue dizendo: tem sido um dia sombrio. Nós tivemos luz suficiente para fazer grandes coisas para o Senhor. Crer nele, aceitá-lo como nosso Salvador pessoal, ter grandes igrejas e grandes escolas e formar grandes ministros para o reino de Deus. Fizemos muitas obras de caridade e assim por diante, mas ainda assim, não vimos a luz exatamente como era no princípio, até recentemente, nos últimos 30 ou 40 anos, diz o profeta. Então a luz chegou, nesse tempo de tarde, ela chegou para nós. Nós hoje estamos andando na luz e não em clarão mais. E o que esta luz era para fazer? Pastor, o que tem a ver com a escritura que o senhor leu ali, que todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, nós vamos ver ali. Que carne é essa? Oh, Deus amado. E eu já adianto para você que quem tem esse tipo de fé e quem tem esse Espírito Santo dentro dele, ele está gemendo, ele está chorando, ele está sendo pressionado. Veja, vamos seguindo aqui. Você está sendo abençoado? Gostaríamos de saber isso, diz o profeta. Aonde eu parei, irmão Adriano? 18. A luz apareceu. Amém? O mesmo Espírito Santo, no mesmo movimento que moveu a primeira igreja do Oriente, no povo oriental, veio no tempo estabelecido ao povo do Ocidente, trazendo o mesmo evangelho. Isto é o evangelho completo, é a plenitude do poder da ressurreição de Jesus Cristo, e nós estamos vivendo no cenário do Filho. E a luz do evangelho, como foi criticada. Deixa eu parar um pouquinho agora aqui para nós entendermos. Eu vou para a mensagem, o selo de Deus, você segura aí, no parágrafo 17, é isso? 18. O profeta diz que ali houve essas luzes, saindo da justificação, da santificação. E aí até que chegou na era luterana, e Wesley saiu com uma luz maior. Então João Wesley organizou tão firmemente e chegou a uma condição, era o tempo para esta igreja entrar. E Deus enviou um pentecostal. Saíram com o batismo do Espírito Santo. Os metodistas disseram: não podemos acompanhar isto. Não cremos naquela bobagem, não, porque esta é a luz em que eles estavam caminhando, aqui.
nesta era. E aqui nesta outra era, era outra luz maior. E o profeta diz aqui agora no 85 da mensagem, o selo de Deus: estamos indo na direção do pôr do sol. Recorde o que o profeta disse: será um dia que será nublado, nem noite nem dia, mas no tempo da tarde haverá luz. A luz que veio uma vez brilhou na região oriental para os judeus. No Oriente, os judeus são um povo oriental. E esta mesma luz que começou lá está brilhando sobre os gentios. A mesma luz, o mesmo Espírito Santo, nos últimos dias por aqui. O mesmo batismo do Espírito Santo. Temos atravessado todas estas eras aqui, onde não é nem luz, nem tempo de escuridão, mas um dia nublado, obscuro, mas bem aqui, a luz brilhou exatamente no mesmo modo como lá. Esta luz, este evangelho, nos levando de volta àquele evangelho que aonde tudo começou, irmão, era a luz que viria no tempo do entardecer, aonde ninguém sabe explicar, um pouquinho de reforma aqui, um pouquinho de reforma ali, não conseguiu nunca obter a luz real. Isso foi caminhando do Ocidente até o Oriente, mas agora nós estamos voltando para o Ocidente de novo, para o Oriente, melhor dizendo, de novo, voltando espiritualmente falando com o mesmo Deus, o mesmo poder, a mesma igreja, e o mesmo Espírito confessando que o que Jesus veio em carne. Dorme que jeito de tarde com a luz dessa descendo na gente, depois de um culto daquele. Então veja, o profeta diz: nós estamos indo em direção ao pôr do sol, está se pondo. Quer dizer, o tempo está se indo, mas no tempo da tarde haveria luz, e nós estamos incluídos nesta luz. Esta luz que chegou nos levou para o batismo primitivo, nos levou para a Santa Ceia, nos levou a crermos em um Deus somente, não em três, não ser idólatras. Esta luz, irmão, ame esta luz, honre a sua fé. Veja, aqui no 18, ainda, a luz apareceu, o mesmo Espírito Santo, no mesmo movimento que moveu a primeira igreja no Oriente, no povo oriental, veio no tempo estabelecido ao povo ocidental, do Ocidente, trazendo o mesmo Evangelho. E isto é o Evangelho completo, a plenitude do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Estamos vivendo no cenário do Filho, e a luz do Evangelho. Como foi, agora escute isso aqui, é forte. É as bênçãos daquele Evangelho que começou, aquele mesmo Deus, é as bênçãos, mas também a luta que eles enfrentaram lá. Um pouco mais, muito mais. Nós já explicamos aqui. Hoje é espiritual a coisa. Lá era literal. Não creio, não mudo, não nego a minha fé, então vai para os leões. Não nego esse evangelho, aceito o nosso evangelho de Roma e tal, eu aceito, está livre. Não aceito, então vai para a arena, vai para a cova dos leões. E hoje, aqui, a coisa parecida, o diabo conseguiu misturar tudo, nesse tempo de escuridão, que ninguém sabe se é treva ou é luz, o que é, você olha para uma pessoa, não sabe se é crente, o que é. O diabo misturou tudo. O diabo fez acordo, o diabo fez política, o diabo falou assim para os pastores e para as pessoas: não precisa, não precisa os jovens ir lá no mundo, eu trago o mundo para dentro da igreja. Vamos fazer, em vez de nós termos uma igreja, vamos fazer um clube. Vamos fazer um clube. Não precisa deixar os jovens ir para lá para jogar, para fazer tal coisa. Vamos fazer como é que se chama, irmão Adriano? Fazer um evento para que os jovens se alegrem, para que as famílias se alegrem. Nós temos a alegria do Espírito Santo, nós somos cheios desse gozo, do vinho novo. Eles querem colocar um vinho novo num odre velho, querem colocar o Espírito Santo num velho homem, numa velha mulher toda arrebentada. Não, o Espírito Santo ele tem que entrar num vinho novo, num odre novo.
tem que ser cheio do Espírito Santo, mas tem que estar com a vida no altar de Deus. Vamos seguir aqui, irmão. Veja. A luz do Evangelho como foi criticada. A luz do Evangelho, o mesmo cenário, a luz do Evangelho, como foi criticada, como foi ridicularizada no início do seu primeiro resplendor sobre o povo oriental, receberá o mesmo tipo de crítica à medida que se estabelece. O mesmo tipo, irmãos. Nós somos ridicularizados, nós somos criticados, e se nós quisermos ser, como é que se chama, elogiado pelo mundo, nós vamos ter que estar do lado deles. Mas aqui João disse, o mundo não nos ouve, eles do mundo são, por isso falo do mundo, mas nós somos de Deus, aquele que é de Deus nos ouve, aquele que é de Deus vai estar do nosso lado. Que coisa forte isso, irmão Rodrigo. Veja, então, diz aqui, receberá o mesmo tipo de crítica à medida que se estabelece o povo ocidental. Mas o mesmo Jesus Cristo que abençoou as pessoas no Oriente com a sua aparição pessoal, começou, ver João 4 aqui, o mesmo Jesus Cristo que abençoou as pessoas no Oriente com sua aparição pessoal, está abençoando as pessoas na forma do Espírito Santo entre os ocidentais. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, disse ele falando aos judeus. Ele disse, eu tenho outras ovelhas, eu sou o pastor, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, convém agregar elas também. E aqui ele estava falando para o povo judeu, que também eram ovelhas, porque por sinal ele veio para eles, mas estava falando de nós, os gentios, que era o povo do qual ele convinha congregar, irmão. Ele congregar nós, ele trazer nós para o seu aprisco. Nós não éramos daquele aprisco judeu, mas nós éramos do aprisco gentil, mas ele tinha um compromisso e um plano para conosco. Está gostoso? Você está sendo abençoado? Isso cura. Você vai ver como vai encerrar isso aqui. Vai se preparando aí, se o Espírito Santo te tomar na mansidão, na quietude, preste atenção aqui para você ver o que Deus pode fazer. Qualquer criança, qualquer um pode ser tomado por Deus, irmão. Só temos que ser sensíveis. Você vai ver como vai terminar. Veja, e ele disse, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Mas agora nas Escrituras, também lemos que está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisto? Isto é Hebreus 13:8. Creio que Cristo é o mesmo. E então, se ele é o mesmo Jesus que estava na Galileia, e então ele está aqui na forma de Espírito Santo, na Califórnia, em Novo Hamburgo, ele tem que ser o mesmo em princípios, o mesmo em poder, o mesmo em atitude, exatamente o mesmo Jesus. Só que ele está na forma espiritual, operando. Aleluia, você crê nisso? Nessas horas você dá um tapa na cara do inimigo que te acusou essa semana, disse que você não era nada. Ele está aqui, só tem uma forma de ele estar. É espírito, operando. Sabe como? Através de uma igreja. Ou um grupo de crentes manifestando-se da mesma maneira que ele fez através de um corpo. Aleluia. Deus manifestando em carne no Filho chamado Jesus. Se ele é o mesmo, naqueles dias, Deus estava em seu Filho Jesus, manifestando-se ao mundo o que ele era. E hoje, ele está por sua morte, sepultamento, ressurreição e nossa justificação, crendo nisto, ele está se manifestando em nós. Quem pode gritar o que está escrito? Aleluia! Você entendeu isso, irmão Rodrigo? Ele se manifestou na carne do Filho. Por isso Jesus chegou aqui e disse, as obras que eu faço, vós fareis maiores ainda, porque ele estaria convosco, e até mesmo em nós.
João vem aqui porque é o mesmo espírito de profecia. João vem aqui e diz assim: todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aleluia. Que carne? A sua carne, a minha carne, irmão. É duro ouvir isso, ou nós estamos lendo uma mensagem que foi inventada, ou foi pregada pelo profeta em 1959. Veja, irmão Rodrigo, quem somos nós? Quem somos nós? Naqueles dias Deus estava em seu Filho Jesus, manifestando-se ao mundo para o que ele era, e hoje ele está por sua morte, sepultamento e ressurreição. A nossa justificação, crendo nisso, ele está se manifestando a nós em carne humana, a nossa carne, através do Espírito Santo, à medida que podemos nos render a este Espírito, à medida que podemos nos render a esse Espírito. Agora, o problema é saber como se render, e algumas pessoas estão assentadas na igreja. Alguns podem render a pregação, alguns podem se render facilmente ao ensino. Muitas vezes aqui eu estou falando para aqueles que têm amor para com as coisas de Deus, aqueles que têm amor, que têm sensibilidade para reconhecer quem Ele é. Porque aquele que não consegue reconhecer a sua posição no corpo, não vai reconhecer nunca a posição do outro. Porque você olha para o seu corpo, você conhece seu braço porque você é o corpo. Você conhece seu pé porque você é o corpo. É o seu corpo. Seus olhos reconhecem, porque você sabe que aquele corpo é seu. E quando você não reconhece a sua posição no corpo, quando você não toma as coisas de Deus em primeiro lugar, você não reconhece a posição do outro. Aí alguém vem aqui orar, o outro fica lá, será que é Deus? O outro vem cantar, o outro fica, será que está cantando no Espírito? Comece a olhar o seu irmão como membro do corpo, irmão. E ele te olhará como membro do corpo também. E Deus operará milagre em nosso meio. Esse corpo, sim, esse irmão, essa irmã que fica nervoso, que fica nervosa, que você vê estressado muitas vezes, é esse aí que está carregando o Espírito Santo nele, é esse aí que está confessando que Jesus veio em carne. Não é o santarrão lá, que parece uma santidade exposta e o coração cheio de peçonha, mas é gente lutador. O profeta diz: é Jesus sendo levado, ou melhor, é Jesus sendo levado por um simples lavador de roupa. É Jesus dentro daquele homem com a sua marmita, diz o profeta, indo trabalhar. Ele diz: é Jesus dentro daquele homem carpinteiro, subindo na escada para pregar alguma coisa. Ele disse: é Jesus ali, é Jesus trabalhando, fazendo pizza lá, é Jesus na marcenaria, é Jesus no açougue cortando carne, é Jesus naquela moto, irmão, já correndo para lá e para cá. Quem está levando Jesus em carne? Confessando que Jesus vem em carne, confessando que Deus vem em carne. O difícil é entender essas coisas. Nós estamos querendo estrondo, nós estamos querendo mistério, querendo colocar um quadro aqui e mostrar a coluna de fogo, querendo explicar o que é aquela coluna de fogo. Nós estamos querendo botar um quadro aqui, que eu não sou nada contra, mas tem alguém que faz isso aí, Deus que abençoe, eu não sou disso. Eu quero mostrar Cristo aqui, numa simples lavador de roupa. Veja, uns conseguem se render facilmente ao ensino, alguns podem se render ao profetizar, alguns podem se render a outros dons, assim, os dons não são iguais, eles não eram lá atrás, Paulo disse que não eram, mas todo homem é chamado e colocado na igreja para um propósito. Para um propósito. E às vezes a pessoa, deixa eu falar, vai ser coisa pequena, não vou nem mexer nisso. Eu quero ser encontrado no posto do meu dever, no propósito que Deus mandou. Às vezes o diabo atrapalhou pessoas que Deus tinha um propósito. Mas pode? A pessoa tem um livre-arbítrio.
A Bíblia diz: não dei lugar ao diabo. Não dei lugar, resisti ao diabo. O que é resistir? É dar-lhe as costas. Deus deu talento para uns, um foi, enterrou, o outro multiplicou, o outro multiplicou também. Conta aquela parábola, não é Jesus aquela parábola? Quando Jesus voltou, aquele que tinha muito cuidado, enterrou, não ganhou nada, moça. Foi tirado dele, dado para os outros. Mas aquele que multiplicou, Deus, o homem abençoou mais. Então seja achado no teu posto dever. O que Deus tem para te fazer, para me fazer, vamos fazer bem feito. É para cuidar de 5 irmãos, eu vou cuidar de 5. Mas Deus tem 100, eu vou cuidar de 100. Veja, todo homem é colocado na igreja para um propósito. E se você descobrir em que Deus pode usá-lo melhor, e se entregar a esse ofício, você será bem-sucedido. Aleluia. Você quer ser bem-sucedido? Descubra a vontade de Deus na sua vida. O que Ele tem para você fazer. Descubra e vá. Rebenta com tudo, vá. Vá fazer o que Deus tem para você fazer. Está por dentro da palavra? A inspiração que você tem está por dentro da palavra? Você está de acordo? Deus queimou no seu coração? Você não vai precisar pisar em ninguém? Você não vai precisar tomar o lugar de outro? Vá. É Deus te ajudando. O seu motivo, o seu objetivo é a obra de Deus, é alcançar as almas. Deus está nisso. Não, eu quero me tornar um grande homem, eu quero ser visto. Esqueça, você é um fracassado, diz o profeta. Aí o profeta diz: meu dedo nunca poderia tomar o lugar da minha orelha. Não importa o quanto eu tente, nem minha boca poderia tomar o lugar do meu olho, mas cada membro sabe o que pode fazer. E todos eles coordenados fazem o corpo se mover. Se ao menos esta igreja pudesse ver isso, se você pudesse ver que isso requer coordenação, isso requer cooperação de todo o corpo de Cristo. Aí ele volta lá falando dos metodistas, dos batistas, dos católicos que tiveram sua vez. Eles foram usados para fazer essa máquina funcionar. O tempo da justificação. Mas agora nós estamos em algo maior. Eu estava vindo ali, vendo uma pessoa entregando um folheto. Eu disse: Deus abençoe os irmãos. Eles estão fazendo o quê? A Manair citou, fazendo um trabalho, algo para Deus, fora da vontade de Deus. Eu disse: mas só que eles estão fazendo algo para as virgens nécias. Mas estão fazendo. Quando aquele tipo dos 2 profetas que foram enviados a Sodoma, quem foi eles? Oral Roberts, Billy Graham, foram enviados lá, representando os 2 anjos, mas quem ficou com Abraão foi Deus em carne. Mas não deixou de ir lá evangelizar, apesar do evangelho dele ter cegado eles. O único milagre que fizeram foi cegar eles. Não vamos entrar nisso, vamos seguir aqui nessa linha, para você ver que nós conhecemos a coisa que Deus tem nos dado, é o Espírito Santo em nós. Nos faz ver essas coisas. Agora vamos seguir aqui, irmã. Veja, o homem pode discordar de mim, quase todos eles fazem isso. Mas isso não me impede o amor pelo irmão. Ele está dando o melhor que pode. Talvez Deus esteja querendo que ele faça isso. E se Ele quer que ele trabalhe desta maneira, tudo bem. Talvez um ore pelos enfermos, passe na fila impondo as mãos sobre eles, o outro derrame óleo sobre eles, seja o que for que Deus chamou o homem para fazer, muito bem, isto é maravilhoso. Agora podemos descobrir o que Jesus era quando ele estava na Galileia. E então, se ele estiver em Los Angeles esta noite, eu digo em Novo Hamburgo, você crerá, irmão? Ele fará e agirá e será o mesmo que ele era então. Ou seria um Jesus diferente do que ele era então? Ele tem que ser o mesmo em todos os sentidos, mas operando através da sua carne e da minha carne como ele.
Você está lendo comigo isso aí? Você pode dizer amém sobre isso? Veja, operando através de sua carne e da minha carne como Ele. Deus trabalhou através de Cristo, ou na carne de Jesus Cristo naquele dia, e a Bíblia prometeu que haveria luz no tempo do entardecer. Aleluia! Agora volte comigo para nós encerrarmos. Cristo trabalhando na carne humana faz coisas que o homem não entende. Volte aqui e veja algo comigo. No parágrafo 3. Parágrafo 3. Pois a irmã Nayara prepara para cantar um hino. O profeta diz: me lembra uma vez, eu creio que foi na Geórgia. Havia uma pequena senhora no auditório. O auditório, melhor dizendo, o auditório estava lotado e uma pequena mulher estava sentada no banco da frente. Ela era uma mãezinha típica do sul. Você vai pegando essas coisas? Quem sabe você tem um filho desviado da mão do diabo? Quem sabe você tem uma filha que está resbalando? Eu vejo falta de pessoas aqui que não estão na igreja porque estão fracas na fé, não tem outro motivo. Precisa de Deus ir lá, mexer lá, fazer algo ali dentro. Porque Deus não pode nos perder, Ele vai fazer, irmão. Vocês escrevem isso. Ela parecia ela parecia uma pequena senhora, o auditório estava lotado, uma pequena mulher estava sentada na frente, e ela era uma mãezinha típica do sul. E ela se compadeceu de uma mulher que andava por lá com um bebezinho nos braços. E quase não havia espaço para ficar de pé. Então ela pensou que era por isso que ela estava sentindo tanta pena da pequena mulher. Então o Espírito Santo disse a ela, quem disse, irmão Paulinho? Disse a ela, vá e ore por aquele bebê. Ela disse para si mesma, ela disse, seja lá o que foi que falou comigo, eu não vou orar por aquele bebê. Essa mãe está segurando um cartão de oração que acabou de receber. E o irmão Brana vai orar por aquele bebê esta noite, e se for chamado na fila de oração. E ela pensou, eu nunca oraria por aquele bebê. Ela falou. E o Espírito Santo disse, vá orar por aquele bebê. E isso se manteve tão forte em seu coração, que ela não conseguia livrar-se desta convicção. Quando o Espírito Santo inquieta, ele vai trabalhando. Ele vai trabalhando. E então, depois de algum tempo, ela pensou, bem, eu vou ceder o meu lugar para esta mulher, para que ela possa sentar-se com o bebê. E talvez isso me dará a oportunidade de tirar isso de minha mente. Quero que você preste atenção, faça o mínimo movimento possível, para você captar isso aqui. Se Deus se tocar, você vai fazer. O hino que eu quero que as irmãs cantem depois é o irmão Paulo, o irmão Wagner e o irmão Vicente. Reflexão. É isso que eu quero que cante. Que o Espírito Santo quer que cante. Veja. E ela disse, onde eu parei, irmão Adriano? Ela pensou, bem, eu vou ceder lugar para essa mulher para que ela possa sentar-se com o bebê, e talvez isso me dará a oportunidade de tirar isso da minha mente. E assim, você sabe, é sempre melhor obedecer o que o Espírito Santo te diz para fazer. Não replique, apenas obedeça. Você pode não entender o porquê, mas faça de qualquer maneira. Irmão, não é a linha da mensagem de manhã, irmão Jair? Não é a linha da mensagem de manhã? Você pode não entender, mas faça entender o porquê, mas faça de qualquer maneira. Se é o Espírito Santo, Deus está sempre certo. Então, quando a pequena mulher passou novamente, ela se levantou e disse, irmã, me perdoe, disse, vejo que você tem um bebê doente aí. Ela disse, sim, ele está muito mal. Eu esqueço o que havia de errado com ele no momento. Ela disse, ele está muito doente. E disse, nós o trouxemos para que talvez o irmão Brana ore por ele.
Disse: vejo que você tem um cartão de oração. E ela disse: sim, eu estou esperando que seja chamado na fila de oração esta noite. E ela disse: querida, eu vejo que você é uma cristã. Você me daria a oportunidade de aliviar minha alma de um fardo que o Espírito Santo está colocando sobre mim? E ela disse: bem, vá em frente. O que é? Disse: o Espírito Santo quer que eu ore por esse bebê. Você se importaria se eu apenas orasse por ele para tirar isso de minha mente? Disse: eu estive observando você por cerca de meia hora. E continuou: se você me deixar fazer isso, eu lhe daria meu lugar aqui, irmã. O Espírito Santo é educado. O Espírito Santo é dócil. E a outra disse: ora, você não tem que me dar o assento, querida. Disse: certamente ore pelo bebê. E a pequena mãe colocou suas mãos sobre o bebezinho e disse apenas algumas palavras, uma oração, uma simples oração. E cedeu a ela o assento, e ela subiu para a galeria, talvez algo assim, em torno de 2 ou 3 fileiras acima, e havia um senhor lá em cima que tinha visto a senhora. Ele disse: tome esse assento. O homem olhou as duas conversando, viu que uma deu assento, pegou: eu dou meu assento para ti. O Espírito Santo não faz isso, irmão Rodrigo? Levar em honra uns aos outros. E Deus observando aquilo. E Deus está observando esse culto aqui. E Deus está conhecendo seu coração. Ele disse: tome o assento. Bem, cerca de 5 ou 10 minutos depois eu entrei e falei por alguns momentos. E eu disse: vamos chamar os cartões de oração. Agora eu disse: bem, ontem à noite nós chamamos de certo número. Hoje à noite vamos chamar de outro número. E assim foi, de um número que o Senhor colocou em minha mente, onde estava. E a maioria de vocês está familiarizado com as reuniões. E eu chamei de lá. E aconteceu que aquela irmãzinha ficou muito feliz, porque seu bebê era o 2º ou 3º da fila, após o número que o irmão Brano chamou. Parava numa noite, irmão Paulo, na outra noite começava chamando de um número que o Senhor colocava na mente dele. Parou essa noite no 20. Amanhã o Senhor me manda eu começar a orar pelo 35 a seguir. E a irmã, faltava 2 ou 3 para chegar em seu filho. E ela se alegrou já. E era o 2º, 3º, então, quando ela vinha diante da plataforma para receber oração, é claro, a única maneira que eu pego isso é pela fila, porque é uma visão. Depois que termina, quero dizer, é assim que eu entendo isso. Então o Espírito Santo disse à pequena mulher, disse-lhe quem era ela, quem ela era, e disse: você trouxe seu bebê por certa coisa. E ela disse: isto é correto. Mas disse: o bebê já foi curado. O bebê já foi curado. A bênção está sobre o bebê. E havia uma pequena mulher com cabelo de certa cor, usando um vestidinho xadrez. Ele disse: aquela que está sentada na galeria, bem ali em cima, o Senhor acabou de curar o bebê. Vocês veem que o Espírito Santo, vocês veem como o Espírito Santo trabalha? Aquela mulher pensava que, como eu era o evangelista, eu tinha os poderes para realizar a cura, e deveria ser eu. Mas vejam, eu não poderia sentir compaixão por aquele bebê como aquela mãe poderia. E o Espírito Santo não me escolheu para orar pelo bebê. Ele escolheu a mãezinha para orar pelo bebê. E Deus honrou e curou aquele bebê. E ele ficou absolutamente curado. Nós recebemos o seu testemunho. Vejam, vale a pena obedecer ao que o Espírito Santo diz para fazer. Faça-o rapidamente. Cante os hinos, irmão. Você entendeu isso? Esse Espírito Santo está em nós ou não está? Você veja que esse grande homem de Deus, nós podemos dizer, ele nunca falou o que era, mas nós podemos dizer. Você pode ver que ele era usado por Deus. Mas olha o tipo de mensagem que Deus, o Espírito Santo, tem nos mandado pregar aqui. Mostrando que ele dava toda a honra e a glória a Deus. Ali ele diz assim: a mulher pensou, irmão Sabino, que era eu, o grande evangelista, que ia orar. Mas não era para ele. Era para aquela simples mãezinha do sul, que tinha aquele mesmo, eu cria, e tinha aquela mesma atmosfera que tinha a primeira igreja. Irmã, creia nisso. Isso não precisa bater forte,
para a pessoa deixar alguma coisa que não está agradando a Deus. Isso faz com que isso se torne para você prazeroso de fazer. Isso faz com que os irmãos tomem prazer em viver uma vida limpa, sabendo eu sou responsável por levar essa mensagem, porque eu creio que Deus veio em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu creio que não há três deuses, há um Deus. Há um Deus que tem ofícios. Eu creio que Deus estava em Cristo. Eu creio que Jesus era Deus. Eu creio que o Espírito Santo é o mesmo Deus que hoje Deus estava sobre nós, estava conosco e hoje Ele está em nós. Eu tenho esse compromisso. E outra coisa, você tem o compromisso de descobrir o seu lugar para fazer a coisa andar aonde Deus te colocou. Você crê nisso? Você crê que Deus pode te usar, irmã, para orar por alguém? Você crê, irmão, que Deus pode te usar e orar? Você ora. Um dia eu estava no sítio, eu disse, irmão Sabino, Deus manda te falar isso. O senhor crê no meu ministério? Ele disse, eu creio. Eu disse, o senhor, se alguém pedir para o senhor orar, pode orar que Deus vai curar. Deus ouve as suas orações. Não ore para o senhor não, irmão Sabino. É Deus que manda dizer isso para o senhor. Ore mesmo que Deus ouve. A irmã Adriana depois foi lá testemunhando, estava com uma dor forte e ela lembrou disso, né, irmã Adriana? Pediu, pai, ora por mim. Ele orou e ela foi curada. Ô irmão, eu creio nesse Deus, eu quero esse Deus no nosso meio, eu quero esse Deus aqui, irmão Adriano. Eu quero esse Deus aqui, irmão Arilson. O Adriano estava lá arrebentado, sérios problemas, pressão do inimigo sobre eles. Que bom se o pastor pudesse vir, eu vou ligar para o pastor. Se demora mais tarde, o pastor está chegando aí. Chegamos lá. Ele disse, pastor, não vamos nem conversar muito, o senhor ora por nós. Oramos, Deus abençoou. E Deus vai continuar abençoando. Bom, Rodrigo hoje estava em dúvida, disse assim, eu não sei, o bom Jairo foi no médico, mas eu também estou com problemas, não sinto indo no médico. O pastor tomou a palavra e disse assim, um é para médico, o outro é para oração. Foi assim mais ou menos, irmão Rodrigo? Tome Deus em sua palavra. Creia, irmão. Não é justificar um pastor que tem poucos membros quando diz, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, estarei eu no meio deles. Isso é a Bíblia. Por que Jesus deixou escrito isso? Para nós crermos. Mombrana, Deus usava ele na caçada, caçando, irmãos. De repente Deus tomava ele. Ah, mas era o profeta. Mas não estamos lendo aqui que o Espírito que confessa que Jesus vem em carne. Qual carne? Na minha e na sua. Estava caçando dentro do cinema e dizia, calma aí. Dentro de poucas horas vai mover alguma coisa e você vai ser curado. Aleluia. Daqui a pouco você tem um irmão que está enfrentando isso. Eu sei que tem mãe aqui e pai que está cansado de ver filho andar seminu dentro de casa. Não é profecia, é visão. Ore por ele, Deus vai colocar vergonha nele. Quantos irmãos cantam? Há muita unção nesse lugar. Não é no barulho. Quantos irmãos cantam? Se Deus mandar você fazer algo, faça. Se Deus colocar no seu coração orar por alguém, se Deus colocar no seu coração trazer uma família que não está posicionando, se Deus colocar no seu coração trazer alguém que passou por aqui, o diabo tomou em suas mãos, você pode dizer, Senhor, faça o travesseiro dele virar uma pedra. Ele vai voltar de arrasto. Mas é melhor ele voltar de arrasto e Deus restaurar o que estragou do que dar perca total. Cante, irmãos. Ninguém quer acreditar que terá o seu final. Sonhando querem viver, mas eu quero só saber até quando você pretende assim viver. Põe a mão no seu coração
frágil homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, o seu sonhar. Uma porta vai se abrir, onde tudo registrado está. Traga ao seu coração esse problema. Como está o Deixa seu diante de Deus, proceder? deixa diante do altar. Será que vale a pena rever? Procure. O Espírito Santo é a força da sua vida. O Espírito Santo é a força. O seu viver. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Pessoa com vício. Veja como frágil o Pessoa com homem vício. é. Deixa no altar isso. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, o seu sonhar. Oh Deus. Começa a glorificar a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Talvez seja o culto da sua vida. Deus restaure o seu ânimo, o seu estímulo. Deus restaure a sua saúde. Deus restaure o seu júbilo, o seu gozo da salvação. Aleluia. O bom mestre te convida. Ele está te convidando nesta hora a deixar Ele entrar. Desperta e venha navegar. O barco é o Evangelho. Aleluia. Glórias a Deus. O remo é fé no Salvador. Ó soberano. Venha logo, te convida para celebrar. Põe a mão no seu coração. Grande e maravilhoso. Veja como frágil o homem é. Soberano. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, o seu sonhar. Põe a mão no seu coração. Oh, Deus. Veja como frágil o homem é. Obrigado, Senhor. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, o seu sonhar. Vamos dizer graças a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos dizer graças a Deus, glória a Deus. Vamos acenar ao Senhor. Estamos então encerrando esse culto de pregação e vamos para a Santa Ceia do Senhor.